Meus amigos, mais 3 pontos conquistados, menos 2 pontos para o líder e faltam 10 finais de Campeonato Brasileiro agora. Bora para análise pós-jogo. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos. Bora analisar Palmeiras 2, Atlético Mineiro 1, mais uma vitória muito importante do Palmeiras que engatou essa sequência num jogo que foi complicado sim, porque o Palmeiras enfrentou um bom adversário e um jogo que mesmo sendo em casa, não foi aquela partida que o Palmeiras teve a bola o tempo inteiro simplesmente, né, o que pode até passar uma impressão de desconforto ali ao longo da partida, só que não dá pra dizer que o Palmeiras não foi o melhor time em campo, não dá pra dizer que o Palmeiras não mereceu vencer, mereceu sim, foi o melhor time em campo, criou chances, perdeu chances, é bem verdade, mas mesmo assim conseguiu uma vitória importantíssima. Vamos analisar tudo hoje, mas sem antes você se inscrever aqui, né? Por favor, já inscreva-se aí no canal, porque aqui tem Palmeiras quase todo dia. Muito bem, meus amigos, no geral, esse foi um jogo em que o Palmeiras quase conseguiu se complicar por não ter feito alguns gols quando deveria, né, é bem verdade, mas o time entrou com Veiga e Fabinho, né, essas foram as escolhas do Abel diante dos desfalques que ele teve. O Estevão mais uma vez não pôde jogar e o Veiga esteve na função dele, assim como foi feito contra o Vasco, então o Abel mantendo essa ideia e sem a possibilidade de escalar Richard Rios e Zé Rafael, né, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o Abel escolheu o Fabinho para jogar junto com o Aníbal. E eu gostei, tá, dessa escolha. Claro que é uma característica diferente, não tinha como não ser uma característica diferente da do Richard Rios, mas o Fabinho me parecia ser o jogador com mais vitalidade para entrar nesse time, até para passar uma segurança defensiva que foi vista dentro de campo, então achei uma escolha interessante do Abel pelo Fabinho. Foi um primeiro tempo que não foi fácil no geral, né, foi uma partida, um jogo pegado ali entre Palmeiras e Atlético Mineiro, mas que o Palmeiras criou oportunidades, teve chance com o Flaco Lopes, teve chance com o Maurício também, só que tão importante quanto as chances que o Palmeiras criou foi ter passado o primeiro tempo gerando zero chance de gol pro Atlético Mineiro, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa comentar aqui, porque o Palmeiras vem de uma sequência de balizas a zero, não conseguiu a baliza a zero nesse jogo, mas foi uma partida segura defensivamente do Palmeiras. No primeiro tempo, a única jogada de perigo, mais ou menos, do Atlético foi numa cabeçada aos 52 minutos, então praticamente o último lance do primeiro tempo, numa cobrança de falta. Fora isso, o Atlético não conseguiu ameaçar a meta do Palmeiras nesse primeiro tempo, né? Não foi um primeiro tempo ali de passeio do Palmeiras, mas foi um primeiro tempo de domínio, né? Que conseguiu o gol, conseguiu a vitória no primeiro tempo ali naquele pênalti que, assim, vamos combinar? Eu achei meio duvidoso, tá? Mas conseguiu o gol ali do 1 a 0, mas num primeiro tempo em que o Palmeiras conseguiu criar suas chances, apesar do adversário difícil, e não cedeu oportunidades. Agora, no segundo tempo, o Palmeiras ele mais uma vez sofre com queda física. Foi algo que aconteceu contra o Vasco também, eu comentei aqui no pós-jogo, o Palmeiras caiu fisicamente ao longo da partida, novamente contra o Atlético isso acontece, pela intensidade que o Palmeiras coloca desde o começo do jogo sim, também por uma demora nas trocas, mais uma vez, né, contra o Vasco, o Abel até demorou mais para trocar, dessa vez ele foi trocar lá com uns 30 minutos do segundo tempo contra o Atlético Mineiro, isso claro influencia na parte física, mas também um vacilo do Palmeiras de não ter conseguido matar o jogo, né? Fora as chances do primeiro tempo, ainda no comecinho do segundo, o Palmeiras tem algumas oportunidades em contra-ataque, tem uma com o Flaco, que tem um jogador ali do lado dele, ele é meio fominha, não consegue dar o passe, enfim, o Palmeiras não consegue matar o jogo. Teve uma depois claríssima com o Felipe Anderson também, que se eu não me engano já tava 1 a 1, mas foi uma chance clara, uma daquelas que não se pode perder, e quando perde já passa aquele filme do tipo, putz, olha o Palmeiras tendo a chance e não conseguindo fazer o gol. O Felipe Anderson durante a partida até conseguiu alguns bons passes no primeiro tempo, ele deixa o Flaco na cara do gol, teve no próprio lance do pênalti pro Palmeiras do 1 a 0, ele deixa o Maurício na cara do gol, num belíssimo passe, inclusive, que vem de uma jogada ensaiada de bola parada do Palmeiras, então ele conseguiu dar bons passes, conseguiu participar de lances capitais do jogo, mas esse é um tipo de lance que não se pode perder gol, né? Esse do Felipe Anderson no segundo tempo, essa bola a gente espera que ele coloque dentro da rede.
E o empate do Atlético Mineiro, né, o 1 a 1 ali, vem num momento do jogo em que o Palmeiras estava sentindo essa queda física, que o Palmeiras estava desconfortável, o Atlético tenta um abafa, só que não era um Atlético que criava muitas chances, né? Vamos combinar, não foi uma partida que o Everton precisou trabalhar pra caramba. Isso talvez tenha até diminuído. Dessa vez o Palmeiras tomou gol, mas se a gente olha toda a sequência, a gente vê goleadas ali do Palmeiras, por exemplo, contra Cuiabá, contra Criciúma, até a vitória contra o Atlético Paranaense, que o Everton trabalha bem, que o Everton faz grandes defesas. A vitória contra o Vasco, o Everton já trabalha menos, faz ali 2 defesas ao longo da partida, e essa contra o Atlético Mineiro, né, o adversário não exigiu muito do Everton, só que como o Palmeiras teve essa queda física e vacilou de perder essas oportunidades, acabou ficando refém de se dar mal por um lance diferente, um lance ali indefensável pro Everton, como foi a falta do Hulk, né, uma coisa que não tem muito o que o Palmeiras fazer, uma falta de longe, que é todo o mérito do Hulk de acertar aquela bola ali. E ali o Palmeiras se coloca em uma situação muito complicada, né, dentro do jogo. Já nesse momento de uma queda física, num segundo tempo, precisando da vitória, e aí entra a figura do Dudu, que eu acho que foi um dos principais personagens ali ao lado do Veiga dessa vitória do Palmeiras. Eu falei anteriormente já aqui no canal, eu não lembro se foi em vídeo, se foi em live, enfim, mas eu lembro que eu falei que o Dudu, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, eu tenho a visão de que ele entraria somente em 2 cenários de jogo dentro do Palmeiras, que o Abel escolheria o Dudu para entrar ao longo da partida em 2 cenários, ou do Palmeiras precisando muito correr atrás do resultado, como foi contra o Atlético, ou de um jogo resolvido, do Palmeiras ganhando tranquilo, como foi contra o Criciúma, por exemplo. Isso tem se provado, eu honestamente acho que vai continuar assim, e dessa vez o Dudu ele entra justamente para tentar trazer o diferente, porque o Palmeiras estava precisando disso, já era um time cansado, mas era um time que ainda tentava forçar para cima do Atlético, tentava criar uma abafa, tentava buscar o 2 a 1 e num lance individual o Dudu cava o pênalti, né? Esse sim, tem dúvida nenhuma, foi muito pênalti no Dudu, e num lance que era o que o Palmeiras justamente precisava dele. Eu acho que não são minutos do Dudu em campo que o credenciam a ser titular do time, porque a titularidade do Dudu depende muito da parte física, né? A gente nunca questiona a qualidade que o Dudu tem, a titularidade dele de começar, de jogar 45, 90 minutos, depende 100% da parte física, e isso a gente ainda não sabe como é que tá, né? Só tendo as informações lá de dentro. Só que é muito importante pontuar que o Dudu entrou porque o Palmeiras precisava do Dudu naquele momento, porque o Palmeiras precisava daquilo que o Dudu traz como jogador, e ele correspondeu justamente com o que o time precisava, com esse 1 contra 1, com essa verticalidade para cavar o pênalti. O Palmeiras precisava disso, o Dudu entregou isso. É isso. E da mesma maneira o Rafael Veiga, tá? Porque não acho que foi uma partida brilhante do Veiga, não, mas ele tá exercendo uma função que é novidade pra ele. O Palmeiras, vale lembrar, está sem o seu melhor jogador, então o Veiga está exercendo uma função diferente. Não fez uma partida brilhante, mas o Palmeiras precisava muito do Veiga nesses 2 momentos de pênalti, do primeiro e do segundo gol, e o Veiga conferiu, fez os 2 gols, então foi decisivo também. E claro que não foi um jogo fácil, né? Isso ficou visível, mas eu vou repetir o que eu disse após a vitória contra o Vasco, e eu acho que isso é muito importante. Não dá pra achar que todo jogo vai ser um passeio no parque, como foi contra Criciúma e contra Cuiabá, gente. O Palmeiras tá enfrentando agora adversários um pouco mais difíceis. Era um Atlético que sim tava mais desgastado que o Palmeiras, mas que também vinha empolgado com a classificação da Libertadores e que tem um bom time, não era um time totalmente reserva do Atlético Mineiro, era um time com excelentes peças, com o Hulk, inclusive. Então, tá na hora da gente valorizar sim essa sequência do Palmeiras, porque se não for agora, quando é que a gente vai valorizar, né, uma sequência de vitórias assim, conseguindo uma consistência defensiva maior e conseguindo as vitórias, né, em cenários diferentes, mas conseguindo 3 pontos após 3 pontos. Quando o Palmeiras ganhou de 5 a 0 ali de Criciúma e de Cuiabá, é claro que a gente pontuou aqui que foi contra adversários acessíveis, contra adversários mais fracos, isso é fato, isso tem que ser falado. E aí o Palmeiras foi lá e venceu o Atlético Paranaense fora de casa, que também é um time que tá em uma fase, que não tá bem, mas a gente sabe que não é um jogo fácil, vencer lá. E aí depois, Vasco sem Estevão, então já é um jogo mais difícil. E agora a vitória contra o Atlético Mineiro sem Estevão e sem Rios. Então o grau de dificuldade tá aumentando, os jogos estão ficando mais difíceis. É claro que o Palmeiras não vai fazer contra o Atlético Mineiro aquela partida brilhante, passeio no parque, como fez contra o Cuiabá, por exemplo, mas é porque a gente tem que regular as expectativas também. O Palmeiras segue vencendo mesmo em contextos diferentes e não tá vencendo à toa. Eu acho que esse é o mais importante.
O jogo não foi brilhante, algumas individualidades ainda ficaram devendo em alguns momentos, o Atlético Mineiro, como eu disse, até teve um momento de abafa, mas só. Não foi uma partida que defensivamente o Palmeiras gerou uma série de grandes chances do Atlético e o Everton teve que fazer milagres. E foi um jogo que quando o Palmeiras acelerou, o Palmeiras teve chance, o Palmeiras conseguiu criar suas oportunidades. Perdeu mais gol do que devia, é fato, mas quando acelerou pelo menos conseguiu ter essas oportunidades. Eu acho que a gente só precisa entender melhor essa questão física para o Palmeiras não cair tanto no segundo tempo, fisicamente falando, e claro, como eu disse, não pode perder algumas das chances que teve, porque dava para ser um resultado até mais tranquilo se não tivesse perdido as chances para matar. Mas que bom que conseguiu vencer mesmo assim. E claro que a cereja do bolo foi o Botafogo ter perdido ponto, né? Empatou com o Grêmio por 0-0, então diminuímos a diferença para o líder. Agora o Botafogo tem 57 pontos e o Palmeiras 56. E vale lembrar que 56 pontos em 28 jogos é pontuação de campeão dentro da projeção, né? Proporcionalmente está dentro da meta para o título, então o Palmeiras está fazendo sua parte. O Botafogo que está ainda acima da meta para o título, mas ainda temos 10 rodadas, incluindo o confronto direto contra o Botafogo, para tirar essa diferença, para aumentar uma diferença positiva, inclusive. Então realmente tem sido uma rodada muito positiva para o Palmeiras até então. Só de tirar ponto do Botafogo, só de seguir vencendo, já é uma rodada positiva. Vamos pensando jogo a jogo, certo? Mais 10 finais. Mas claro que eu quero saber a sua opinião também, manda aqui embaixo nos comentários o que você achou do jogo e deixa o likezinho também, porque vitória do Palmeiras é claro que merece o seu like aqui no Análise Verdão, certo meus amigos? E se você gostou desse vídeo aqui, eu tenho certeza que você também vai gostar dessa análise tática que eu fiz do gol do Palmeiras contra o Criciúma, que foi o gol mais rápido desse Brasileirão. É só você clicar no vídeo para conferir.